Fala galera, tudo bem com vocês? Então bora lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Na aula de hoje nós daremos continuidade ao sistema cardiovascular. E relembrando, esse sistema é responsável pela circulação do sangue, de modo a transportar os nutrientes e o oxigênio por todo o corpo. Nós já sabemos que o sistema cardiovascular é formado pelos vasos sanguíneos e o coração. E como vasos sanguíneos nós temos as artérias, as arteríolas, os capilares, as veias e as vênulas. Agora nós falaremos sobre o sangue. Existem dois tipos de sangue, o sangue arterial e o sangue venoso. O sangue arterial é o sangue rico em oxigênio. Em regra, é o sangue que sai do coração em direção aos demais órgãos do corpo humano. Em termos bem simples, o sangue se enche de oxigênio nos pulmões e vai para o coração. Em seguida, o coração bombeia o sangue para o resto do corpo. Geralmente, o sangue arterial chega aos demais órgãos por meio das artérias, que são aqueles vasos sanguíneos capazes de suportar a forte pressão exercida pelo coração, já que a sua espessura é maior. E isso é justamente a chamada pressão arterial. Já o sangue venoso tem como principal característica ser pobre em oxigênio. Depois que sai dos demais órgãos em direção ao coração, o sangue carrega consigo gás carbônico, que posteriormente será liberado através dos pulmões. O sangue venoso circula por meio das veias, que são os vasos sanguíneos menos resistentes. Agora eu trouxe aqui para vocês um pouquinho de anatomia comparada. Isso significa que nós vamos aprender, conhecer, comparar o sistema cardiovascular dos outros animais vertebrados. Então vejam, neste exemplo nós temos o coração de um peixe, onde ele tem apenas duas cavidades. Então observem que a gente tem o átrio e a gente tem apenas um ventrículo, portanto duas cavidades. Nesse caso, nos peixes, eles têm apenas o sangue venoso, tá? Que é o sangue pobre em oxigênio. Nessa imagem, nós temos o coração de um anfíbio. Observem que já houve uma certa evolução. Então, eles têm três cavidades, dois átrios, o átrio direito e o átrio esquerdo, e apenas um ventrículo. Nos anfíbios, existem sim o sangue arterial e o sangue venoso. Mas nesse caso, existe uma mistura desses dois sangues, tá bom? E agora, o coração de um réptil. Ele já apresenta quatro cavidades, o átrio direito e o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Porém, existe mistura de sangue arterial com sangue venoso. E agora, o coração de uma ave ou de um mamífero, como o do ser humano, né? Ele apresenta as quatro cavidades, o átrio direito, o átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, com um detalhe bem diferente. Não há mistura de sangue arterial com o sangue venoso. Pessoal, agora o que essa mistura representa? Qual seria a consequência de termos uma mistura entre o sangue arterial e o sangue venoso? Essa mistura, ela causa um aumento de pressão pulmonar e uma diminuição na eficiência respiratória. Como o oxigênio tem como destino a respiração celular, há uma menor produção de energia. A circulação dos mamíferos e das aves, onde não há mistura de sangue venoso com o arterial, favorece a eficiência na circulação do sangue, favorecendo o que nós chamamos de homeotermia corporal, que é justamente o contrário do que acontece com os demais vertebrados, que são os chamados animais ectotérmicos, lembram-se disso? Também conhecidos como animais de sangue frio, são aqueles que não conseguem manter sua temperatura constante, ou seja, a temperatura varia de acordo com o ambiente. Quando está calor, a temperatura corporal destes animais sobe, sendo que ela desce quando a temperatura ambiental cai. Exemplos de animais ectodérmicos são justamente os répteis, os anfíbios, os peixes, tubarões, né? Agora, os animais que mantêm a temperatura corporal constante, que são os chamados homeotérmicos, a temperatura corporal fica constante, independente da temperatura do meio ambiente. Os mamíferos, como nós já falamos, entre eles o ser humano, e as aves são os exemplos desses animais. E tudo isso é em consequência da mistura do sangue lá no coração. Pessoal, ficaremos por aqui com essa despedida. Um beijo para vocês. Tchau!